As enchentes que assolaram 445 cidades do Rio Grande do Sul, com perdas de vidas, bens e planos, chocaram o Brasil. Mas para o cenário político a situação parece não ser tão alarmista, pelo menos quando o assunto é a necessidade de um planejamento responsável sobre o meio ambiente. Mesmo após a tragédia que causou 161 mortes até o momento e o apontamento de problemas com o meio ambiente, tramita no Congresso Nacional 25 projetos e 3 propostas de emenda à Constituição que afetam licenciamentos ambientais, grilagens de terras, direitos indígenas, financiamento de política ambiental, flexibilização do Código Florestal, legislações sobre recursos hídricos, entre outras situações. Esse é um dos destaques da 18ª edição do Linha Política de hoje, que debate ainda o futuro do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre ir para o PL de Jair Bolsonaro e se manter no Republicanos. O programa, mais uma vez, conta com o professor Márcio Meirelles. Professor, vamos lá, vamos voltar a falar sobre a catástrofe, né? A tragédia no Rio Grande do Sul e o posicionamento, as ações políticas, porque agora a pauta da vez, além, é claro, do número dos anúncios com relação aos auxílios financeiros, ao recuo com relação a cobranças das questões de impostos também, professor. Mas olha só, há agora um debate sobre as questões ambientais e como a política brasileira tem discutido. Inclusive o Eduardo Leite foi criticado com relação a isso, a gente já fala daqui a pouquinho, mas eu queria falar com o senhor primeiro sobre o Congresso Nacional, que agora tem sido apontado, tem sido acusado de colocar Rio Grande do Sul e as questões ambientais em segundo plano, inclusive com um pacote que volta à tona no Congresso, professor, um pacote de leis que ameaçam afrouxar a questão ambiental. Como é que o senhor está acompanhando as últimas notícias da política e o Rio Grande do Sul? O político brasileiro parece ou não quer entender o que aconteceu no sul do país? Bom, me parece que ele não conseguiu avaliar a extensão, primeiro, da situação do Rio Grande do Sul, né? E o que o Brasil já produziu de alertas a respeito disso. Né? Existe um projeto de ambiental, uma análise que foi feita, né? Inclusive existem trabalhos do IBGE, recentemente eles estão inclusive concluindo, porque a gente teve aquele interregno do censo, né? Em que a gente não teve uma certa continuidade. Mas, por exemplo, já se sabe que do total dos municípios brasileiros, 1.900 estão em área de risco. 1.900 estão em área de risco. Bom, Francisco, o político brasileiro, ele tem uma visão de curto prazo, ele tem uma visão de urna, né? Eu acho que ele faz da política uma atividade privada, não é uma atividade pública. Ele não se preocupa com a política, quer dizer, ele não sabe fazer política, ele sabe fazer política para ele. Eu acho que tudo isso, de uma certa forma, prejudica uma discussão mais profunda a respeito da questão ambiental. A questão do negacionismo, a questão da prioridade, né, como o próprio governador falou que existem outras agendas, mas essas outras agendas, quais são essas outras agendas? Nós estamos há 40 anos falando de inflação, de taxa de juros, de dívida pública. Nós não mudamos esse discurso. Nós precisamos pensar um pouco mais para frente. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando e os políticos não estão percebendo isso. Na minha opinião, isso é o reflexo de uma falta de uma cultura política, de uma falta de educação política que nós, nesses últimos anos, estamos perdendo. Quando a gente olha os políticos antigos, né, e você compara com os políticos de hoje, é difícil você achar um político na acepção da palavra. Aquele que começou lá embaixo, vereador, foi prefeito da sua cidade, foi deputado federal, né? Ou seja, que fez toda uma carreira política. Não, hoje ele já entra
no estágio final de uma carreira política de um político. Né? Você vê políticos jovens, muito jovens, senadores muito jovens, ou seja, que não tem experiência política, não tem experiência de país, né, de sociedade. Então a gente vai ter esses problemas pela frente, ou seja, o político não entende isso, né? Ele não consegue, dentro da sua bagagem, dentro daquilo que ele conseguiu amealhar nesses anos em termos de informação, para ele não parece, é só no desastre, né? Parece que nós acordamos somente no desastre, não temos essa ideia de prevenção, né? Então é isso aí, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente para chegar a esse nível de sensibilidade dos políticos pensarem um pouco mais para frente. Essa mania de plano de governo, tem que ter planos de Estado, né? Político que assume, destrói o que o outro faz, já está no vocabulário da nossa político, a questão da herança maldita, né? Sim. Todo governador que recebeu uma herança maldita do outro. Ou seja, não há um discernimento. E uma sociedade apática que também não cobra, não melhora, né? E pelo contrário, né? O político começa a entregar aquilo que a sociedade pede, que nem sempre está dentro da realidade do que a sociedade precisa, né? E a gente está falando, eu acho que nessa linha do que o senhor citou, do político despreparado, né? O político emergente, aquele que veio... E eu lembro que na metade da década passada, quando surgiram alguns nomes pontados como os outsiders, né, os de fora. Só que esses de fora, primeiro porque havia aí uma forma do eleitor enxergar, o eleitor já estava vamos dizer, em nada passava a credibilidade com relação ao cenário político, por tudo que estava acontecendo também na metade da década passada, quando tivemos aquelas manifestações, o próprio processo do impeachment da Dilma e também a questão da Lava Jato, mas o resultado de tudo isso não foi nem procurar talvez um novo momento da política com relação à qualificação, mas sim essas promessas de despreparados, de pessoas que vieram do nada, político que vem do cenário artístico, da internet, do esporte, mas muitas vezes pessoas, né, a maior parte das vezes pessoas que estão despreparadas. Professor, ontem tivemos uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que ele acaba tentando defender o Congresso com relação a essa situação do Rio Grande do Sul, apontando aí, de acordo com o presidente, que o Congresso está alinhado com as necessidades e com aquilo que está acontecendo nas cidades gaúchas. Mas, por outro lado, a jornalista Vera Magalhães, do Grupo Globo, ela que é do Grupo Globo e também da TV Cultura, ela fez um apontamento que é um pacote de 25 medidas que tendem a afrouxar a fiscalização ambiental, até mesmo para atender o discurso do agro, que desse pacote de 25, 8 medidas estariam muito avançadas, caminharam muito após a catástrofe no Rio Grande do Sul, sendo que a gente sabe que, né, boa parte da situação do Sul veio por falta de ações ou falta de interesses em ações com relação ao meio ambiente. E é nessa linha do que o senhor estava falando, professor, sobre o político despreparado, o político que vai pensar muito mais diretamente, e hoje em dia nem disfarça, na questão eleitoral do que na necessidade do país em si, das cidades, dos estados e do país em si. O Congresso nem finge entender a necessidade da discussão ambiental com tudo que a gente tem no Sul, seca no Nordeste, as chuvas no Sul, outros problemas que estão enfrentando o país inteiro. O político e o Congresso em si, hoje nem disfarça, já vai direto a atender o que o eleitorado quer. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento, não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns,
há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Não, isso tudo é reflexo exatamente do que nós estamos falando. Eles não representam a sociedade, eles representam parte da sociedade. Então eles são eleitos por uma atitude, como você descreveu bem aí, muito bem aí. Então eles não têm esse sentimento, essa visão, eles não saem daquele lugar, eles são, de uma certa forma, colocados naquele lugar. Então, por isso, essa falta de sensibilidade. Você veja a questão, e isso é de uma forma generalizada, né? No começo do ano, a gente teve uma crise terrível no Brasil, que foi uma seca do Nordeste lá, o Rio Negro, um dos grandes afluentes do Rio Amazonas, as pessoas atravessaram, morreu peixes, lugarejos, vilas, né? Que eles ficaram sem a pescaria, ficaram isolados, porque a única forma de acesso seria através de barco. Então, veja, não há uma sensibilidade, porque isso é reflexo da sociedade. Uma sociedade imediatista, uma sociedade que vive somente dentro da sua bolha. Ela não se importa com o que está acontecendo com o vizinho, né? Então, não sei se isso é um mal do mundo, do excesso de informação, da velocidade das informações, mas no Brasil, eu acho que isso é mais grave por falta da formação educacional, né? Nós não temos uma formação educacional, então que permite a gente fazer uma reflexão, ter uma massa crítica, ter um pensamento crítico. Você veja a dificuldade que nós temos de discutir política, porque quando a gente fala sobre um determinado assunto, parece para as pessoas que nós estamos defendendo uma determinada linha, um determinado candidato, porque na verdade nós estamos colocando os problemas para a sociedade pensar. Então a sociedade não aprendeu a ter essa massa crítica, que é fundamental, que isso vem exatamente da educação. Então, o Pacheco, por exemplo, ele quer ser governador de Minas Gerais. Ele está sendo homenageado hoje pelos municípios, ele foi contra, né, algumas atitudes aí, por exemplo, da folha de pagamentos, porque aquilo prejudicava os municípios. Então, cada um está cuidando do seu quintal. E o país, de uma certa forma, está à deriva. A sensação que a gente tem é que o Brasil não tem governo. O Brasil tem um conjunto de governos particulares. Não existe uma liderança única que leve o país a um caminho, que fale com a sociedade, né? O presidente da República só fala bobagem. É uma coisa impressionante a quantidade de assuntos que ele fala, que ele não entende. Ele fala sobre dívida pública, ele fala sobre taxa de juros, ele fala sobre PIB. Ele não conhece absolutamente nada disso, né? E gera um confronto, uma insegurança no país brutal. Por quê? Porque a sociedade não tem representantes. Então ele fica livre também para falar o que ele entende, porque a sociedade quer ouvir o que ela quer ouvir, não aquilo que precisa ser ouvido. Essa é a minha opinião. E nessa linha, professor, agora vamos já até partir para um segundo momento aqui do Linha Política de hoje, porque há uma necessidade, mais uma vez, de discutirmos alguns nomes e o cenário da política nacional. O senhor citou o presidente Lula, presidente que tem ido ao Rio Grande do Sul, é claro, né, pela presença, necessidade, debate, mas já criou-se no Rio Grande do Sul vamos dizer, até um certo constrangimento junto ao governo do estado, né? Porque ao mesmo tempo que Lula e Eduardo Leite, em alguns debates, em alguns temas, parecem estar bem alinhados, em outros estão totalmente opostos e até os dois metendo o pé pelas mãos em algumas pautas, né? Inclusive o Eduardo Leite, há quem acredite, claro que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é bom diretamente para ninguém, muito menos para os moradores, mas há quem tenha visto uma possibilidade política para Eduardo Leite e, de certa forma, em alguns momentos ele tem aproveitado, em outros metido o pé pelas mãos, né? Inclusive o governador, ele até falou sobre a possibilidade, né? Ele acredita na necessidade
por exemplo, do adiamento das eleições municipais no Rio Grande do Sul, atendendo aí a uma demanda dos prefeitos, principalmente dos grupos que vão tentar a reeleição, mas com pano de fundo nas necessidades de reestruturar os municípios para poder ter uma eleição. Inclusive, esse posicionamento, o professor já teria sido, ainda não oficialmente, mas rejeitado por ministros do TSE, que enxergam ali várias dificuldades de poder adiar as eleições no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite tem parecido mais, inclusive essa semana tem dado muita entrevista em âmbito nacional, não só sobre o Rio Grande do Sul, meteu o pé pelas mãos quando falou nessa segunda-feira sobre as questões de avisos, de alertas que teria recebido, mas que o governo do Rio Grande do Sul tem outras pautas, talvez não era a frase melhor a ser dita num momento como esse. E enquanto isso, o Lula tenta emplacar o seu PT no Sul, que não tem um histórico recente muito bom, não é? Não tem, não só um passado muito bom, como você se lembra que o Eduardo Leite, quando ele fala que tem outras agendas, né, quer dizer, ele foi muito infeliz nesse sentido, mas, por exemplo, uma das outras agendas que a gente poderia dizer para ele é a reorganização do Estado do Rio Grande do Sul. A sociedade já esqueceu que o Rio Grande do Sul foi governado pelo PT, né? O Olívio Dutra e o Tarso Genro, que quebraram o Estado do Rio Grande do Sul. Os governadores que sucederam o PT estão até hoje organizando a economia do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe disso, né? Talvez ele, nessas outras agendas que ele queria dizer, falar sobre a organização do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda luta com dificuldades, questão de privatizações, que teve dificuldades, a questão da previdência, que tem uma conta absurda que o Estado não tem como pagar a previdência, né, pública. Enfim, o Rio Grande do Sul, apesar da sua potência, sua capacidade produtiva, ele é um Estado que tem dificuldades muito grandes de se reorganizar, né? E o povo gaúcho sabe disso. Daí o fato de que o Lula tem dificuldades no Rio Grande do Sul para reerguer o PT no Rio Grande do Sul, que eu acho que ele vai ter dificuldades para reerguer, né? Agora, as últimas pesquisas de imagem mostram que Eduardo Leite está tendo uma conduta exemplar. Inclusive, ele está chegando à mesma pontuação do Tarcísio. Ou seja, os dois líderes, né, que hoje político que mais se fala no Brasil é o Tarcísio e o Eduardo Leite, né? A questão das eleições que ele quer, né, talvez ele também não foi muito feliz nesse aspecto, porque ele lembrou o fato da questão da logística, porque muitos municípios estão isolados, então a dificuldade de fazer o pleito, é essa dificuldade que ele coloca, que pelo menos ele colocou, talvez foi mal interpretado, de alguns municípios não terem condição de fazer eleição por questões físicas, não tem local, escola, não tem ainda, não se sabe se vai conseguir fazer as ligações, né, de elétrica, internet, enfim, não se sabe ainda. Agora, o que me preocupa em tudo isso, Francisco, é que os políticos estão, os responsáveis pela recuperação do Rio Grande do Sul, não apresentam, por exemplo, um projeto, né, de como eles vão organizar o Estado, porque cidades terão que ser mudadas de lugar. Imagina você, né, a questão dos cartórios, que perdeu documentos, perdeu registros, a agricultura que precisa ser recuperada, né? Enfim,
tem uma série de coisas urgentes que precisam ser discutidas, que me parece que estão todas no plano político. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho não sei se o Lula vai conseguir recuperar a imagem do PT. Talvez vá favorecer o Pimenta, que é o representante, é o líder, né, do PT na Câmara e é do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo essa situação ainda um tanto quanto difícil da gente fazer uma avaliação, mas eu estou preocupado exatamente com isso, porque eles não estão... Existem pessoas, grupos, entidades com capacidade de fazer de traçar a recuperação do Rio Grande do Sul e usar isso como uma forma de modelo, porque nós vamos ter esses desastres em outros locais do Brasil. Isso já está escrito, as análises que foram feitas sobre o tempo, nós vamos ter crises em outros lugares do Brasil. É como eu acabei de dizer, 1.900 municípios brasileiros estão em área de risco. Não é que vai ocorrer 1.900 desastres, mas alguns desastres nestas áreas ocorrerão mortes, destruição de cidades, meios de comunicação, enfim. Há uma paralisação do Estado em função de socorrer essas regiões que, de uma certa forma, cresceram, né, em função de uma falta de política. Veja, a questão das moradias, das áreas de risco, é um problema habitacional que o Brasil não conseguiu resolver até hoje. Né? A falta de residência que vem lá do período do processo de industrialização de 1930, 40 e 50, em que as cidades receberam um êxodo rural brutal do interior, e as cidades cresceram e ficaram de uma forma com problemas, né, de transporte, problemas de segurança, problemas de saúde, problemas de educação, e cidades que se desenvolveram que ainda têm problemas ambientais. Então, acho que falta uma cultura ambiental e aquilo que nós estamos falando desde o começo do nosso bate-papo. Os políticos estão preocupados com as suas eleições, estão preocupados com a urna, não estão preocupados com o futuro do país e nem da sociedade. E aí, professor, para a gente rumar agora para o nosso debate final aqui no Linha Política de hoje, o senhor citou o nome, na verdade o senhor levantou a bola aqui para a sequência do nosso debate quando o senhor lembrou de Tarcísio de Freitas. Há uma outra discussão, essa mais alinhada mesmo à questão política, que é o namoro, que é o assédio, entre aspas não, na verdade é um assédio mesmo, já há algum tempo do PL em cima do governador do estado de São Paulo. No último final de semana, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a dizer que tem certeza de que agora, no mês de junho, vai passar a contar com Tarcísio de Freitas no seu partido, né? O governador ontem deu uma entrevista negando que isso vai acontecer. Ele disse que segue no Republicanos, mas há algumas discussões com relação ao PL. A primeira delas é de que não só Valdemar, mas inclusive até boa parte do clã Bolsonaro prefere Tarcísio numa possibilidade, ou, né, se manter o cenário com Jair Bolsonaro afastado da disputa eleitoral para 2026. Tarcísio, professor, a gente inclusive destacou na semana passada aqui, quando alinhamos e falamos sobre a pesquisa da Genial Quest, Tarcísio tem parecido com bastante destaque, certo?
Por exemplo, só para a gente poder lembrar, 28% dos ouvidos pela Genial Quest na semana passada, ou melhor dizendo, no começo do mês, 28% num levantamento livre tinham citado o Tarcísio. A rejeição de Tarcísio bate 30%. Tarcísio hoje, numa disputa direta com Lula, teria 33%. Quer dizer, são números que colocam o governador do estado de São Paulo não só na preferência de bolsonaristas, mas colocam ele como um nome de destaque em possibilidade de campanha para 2026. Esse namoro é normal acontecer, mas será que o clã Bolsonaro vai de fato querer um Tarcísio em troca do sobrenome Bolsonaro? Aí tem uma série de pontos que precisam ser amarrados, né, Francisco? A ida do Tarcísio para o PL libera a candidatura do Marcos Pereira, apoiado pelo governador, pelo presidente Lula, para presidente da Câmara, né? Tem esse detalhe. Apesar dele ter negado que não vai para o PL, por outro lado, a ida do Tarcísio para o PL, de uma certa forma, apaga um pouco a imagem do Bolsonaro, né? Ele passa a ser o quê? A grande força do PL e a grande força do bolsonarismo. Esse bolsonarismo que dizem que é moderado, mas não sei se existe Bolsonaro moderado. É verdade. Né? É difícil falar que existe bolsonarismo moderado, mas tem várias pontas aí para serem amarradas, né? Eu acho imaturo ainda se discutir a questão. Outra coisa, se o Lula tiver próximo das eleições essa intenção de voto, porque a gente já discutiu várias vezes aqui, o Lula é bom de voto. Ele pode fazer o governo pior, pode ser preso, fazer o que quiser, mas a sociedade vota nele. É uma coisa inexplicável, né? Ele tem um poder de voto que é inexplicável. Não dá para uma pessoa lúcida entender como é que um homem desse tem uma votação desse tamanho. Então, eu acho que se continuar essa situação do Bolsonaro, do Lula, essa relação, essa força dele demonstrando as intenções de voto, eu acho que o Tarcísio não vai entrar nessa. Entendeu? Eu acho que não. Ele vai querer ganhar a eleição. E ele tem ainda que prestar serviço a São Paulo, que ele não mostrou até agora. Até agora é um governador agradável, muito ligado ao povo e tal, muito simpático e tal, mas ele não mostrou nada ainda para São Paulo, né? Então, e São Paulo é um vestibular para o Brasil. São Paulo ensina muito os políticos, ou destrói os políticos. E é um desafio grande para ele no estado, porque São Paulo tem um alinhamento no seu interior, né? As cidades do interior são muito mais à direita, mas na Grande São Paulo, uma outra visão, né? Na Grande São Paulo, por exemplo, a gente tem Haddad com um alto índice de avaliação, não só de avaliação no seu posicionamento dentro do ministério, mas o seu nome, né? Agora, o professor, o senhor citou aqui, e eu queria acabar com essa questão, que é uma curiosidade, mostra muito bem o que é a política hoje, né? O Republicanos nessa, boa parte da ala do Republicanos esfregaria as mãos com a saída de Tarcísio, porque, como o senhor citou, o deputado federal Marcos Pereira é um dos nomes aí na disputa às eleições na Câmara, né, a presidência da Câmara no próximo ano, e entenderia que sem Tarcísio teria caminho livre para garantir um apoio do governo Lula. Por outro lado, o partido deixa de ter o governador do estado de São Paulo, né? O governador do principal estado, politicamente falando, no país. É uma conta que dá para entender muito do que está hoje sendo discutido dentro do Republicanos nessa balança. O senhor acha que vai pender para onde? Vamos, Francisco. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez a gente possa concordar ou não concordar. O problema da presidência da Câmara é o poder
que um presidente da Câmara tem hoje no Brasil. Pois é. Entendeu? Então, quando você coloca Câmara dos Deputados, presidente da Câmara, governador de São Paulo, a abrangência política da Câmara é muito maior do que ser governador de São Paulo, né? Porque ele vai ter 2 anos e ele vai manobrar um orçamento terrível, vai ter uma projeção nacional, né? E São Paulo é São Paulo, quer dizer, São Paulo anda sozinho, né? São Paulo ele se desenvolve naturalmente, né? Não precisa ter nenhum plano assim, diferente para que São Paulo se modifique. São Paulo anda sozinho, né? Tem a força dele, própria dele. Então, eu acho que o Tarcísio deve deixar o partido ir para o PL, mas eu acho que ainda é muito cedo, porque eu acho que o que vai definir realmente essa questão, porque nós estamos falando de Tarcísio, estamos falando de Marcos Pereira, mas a gente está falando de Lula, né? Das pretensões de Lula. Lula quer ser candidato novamente. Ele pretende ser candidato novamente. Então, eu acho muito cedo ainda a gente discutir isso, porque não sei se a economia vai suportar. A crise do Rio Grande do Sul vai afetar o Brasil. Já está afetando. Veja que a questão da velocidade do corte da taxa Selic já não vai ser mais aquela que vinha no passado, né? E no ano que vem, a gente tem a mudança do presidente do Banco Central. Imagine, nós temos uma experiência de um presidente do Banco Central dominado pelo governo. O que deu? Então, tudo vai depender da economia. Se a economia for bem, Lula tem chance. Se não for bem, Lula não tem chance, na minha opinião. E eu acho que a economia não vai ser não vai ter bons índices para nós. Ou seja, vai ficar do jeito que está, não vai crescer, não vai para trás, mas não vai para frente. Vai ficar nisso aí. E problemas vão começar a volumar, como, por exemplo, a questão da reforma tributária, e já estão falando da nova reforma da Previdência Social, porque essa Previdência que foi feita agora não funcionou. Tem uma série de problemas aí pela frente. A questão ambiental, né, que tem que ser discutida. Então, tem uma quantidade enorme aí pela frente, um leque de informações que precisam ser discutidas. E eu não vejo, no momento, ambiente para discussão de tudo isso. Mas eu digo a você, a economia vai definir ainda o próximo candidato à presidência da República, eu acho. Muito bem, professor. Muito obrigado pela mais um bate-papo. Hoje a gente estendeu porque o assunto era muito interessante. Na verdade, 2 assuntos que estão conectados. E assim a política brasileira. A gente vai ter a oportunidade de discutir, né, nas próximas semanas, continuar conversando nas próximas semanas, sempre alinhando os fatos do país e o posicionamento político. Professor, muito obrigado pelo debate, viu? Eu que agradeço. Um abraço a você e um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 18 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da Rádio Band News FM, CNN e a TV Cultura. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição de Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique.